Olha, eu estava assistindo um vídeo do cantor Vitor, aquele que fez dupla com o Léo, dupla Vitor e Léo, era uma das mais famosas duplas faz um tempo, aí agora não faz mais tanto sucesso, mas faziam muito sucesso. Dele agredindo a ex-esposa grávida. Eles estão no elevador, ele joga ela e a irmã dela no chão e dá um chute nela grávida. E aí, ele foi condenado ontem a 18 dias de prisão e pagar uma indenização de 20 mil à ex-esposa. 20 mil para ele não é nada, é menos do que ele ganha em um dia. E 18 dias de prisão no Brasil não dá cadeia. No Brasil, qualquer pessoa condenada a menos de 2 anos de prisão, 2 anos, não vai em cana, não vai cumprir pena alternativa ou não cumpre pena nenhuma. E aí ele fez um vídeo debochando, ele zombando da situação, fez piada da situação e deu risada no vídeo. Ele fala no vídeo, ele faz piada que ele não consegue, ele compara com futebol, ele lê alguém fazendo uma pergunta para ele, você joga bem futebol, você deu chute na sua ex-esposa, você é um bom jogador de futebol? Ele falou, como vocês viram, eu não acerto nenhum chute. E começou a rir. Então, olha o tamanho da impunidade no Brasil. O cara faz uma violência machista, de um homem contra uma mulher grávida, ele é condenado a apenas 18 dias de prisão, paga uma multa, uma indenização para ela, que para ele não é nada, é dinheiro assim que cai do bolso, e faz piada. Esse é o Brasil. Essas pessoas estão saindo do armário. A única coisa boa da eleição do Bolsonaro é que os fascistas, essas pessoas horríveis, estão todas saindo do armário. A gente vê. Eu não gosto muito de falar sobre esse tema aqui, porque tem uma coisa chamada lugar de fala. Eu acho que quem tem que falar sobre o machismo, não que eu acho que quem tem que falar, mas quem fala sobre o machismo são as mulheres, porque esse é o lugar de fala delas. Elas falam sobre isso com muito mais propriedade do que eu nunca sofri machismo. Mas, por outro lado, exatamente porque existe uma estrutura machista na sociedade, eu sei que tem muita gente que só vai entender se um homem falar, porque eles são machistas e se uma mulher falar, eles não vão nem olhar, vão falar, é mulher, eu não tô nem aí. E muita gente nem sabe que é assim inconscientemente. E eu já conheci várias pessoas assim. Quando as mulheres falavam sobre o machismo para eles, eles falavam, isso não existe, isso é mimimi, você está se vitimizando. Aí quando um homem falar sobre o machismo para eles, aí eles entendiam. E isso é triste, é muito, mas muito triste que ainda há pessoas assim. Mas por outro lado, se a gente não conscientizar essas pessoas, a sociedade não melhora. Aí a opinião minha, pouco a pouco a sociedade está melhorando, pouco a pouco, porque apesar dessas pessoas estarem saindo do armário, esses machistas, esses fascistas, cada vez mais, num geral, a sociedade média, assim, na média, melhora pouco a pouco. Eu vou dar um exemplo. O goleiro do São Paulo, era do São Paulo, agora tem outro time, Jean, ele estava nos Estados Unidos e ele agrediu a mulher dele com socos. E ela fez um vídeo, colocou no Instagram e tal. Ok. Eu trabalho com futebol há muito tempo, também com redes sociais, e eu fiquei até com medo de ler os comentários da notícia em que de que ele agrediu a mulher, de que ela fez um stories no Instagram mostrando que foi agredida. Porque o que eu imaginava é que 90% dos comentários seria de gente dizendo assim, mas o que ela fez para merecer ser agredida? O que essa mulher fez? Se ela apanhou, deve ter feito alguma coisa. Ou ninguém apanha sem merecer, porque isso é o que eu mais lia alguns anos atrás. E eu lembro de várias vezes que eu via notícias disso e esses eram os comentários. Mas eu fui lá ler os comentários e, por acaso, eu tive uma surpresa boa. 99% dos comentários era de gente dizendo São Paulo tem que mandar esse cara embora. E, veja bem, era um jogador caro. Custou, se eu não me engano, 6 milhões ao time. Eu sou São Paulino, eu acompanho. Um jogador caro. Falou, tem que mandar esse cara embora. Rescinde o contrato agora. Gente, outras pessoas dizendo, a única pena é que esse cara é tão caro, mas tem que mandar embora. Manda esse cara embora. Cara horrível. Eu vi um comentário de uma pessoa dizendo, relativizando, se ele bateu nela, alguma coisa ela fez, tem que ver os dois lados. E esse comentário tinha, por exemplo, 2 likes, que deve ser do próprio cara e de mais uma pessoa, e uns 400
joinha para baixo. Eu pensei, caramba, a sociedade, pelo menos nisso, tá mudando, porque torcedor de futebol é a pessoa mais machista que existe. Eu sei disso porque eu trabalho com futebol. Minha irmã trabalha com futebol e ela sofre esse machismo todos os dias. Eu falei, mas mesmo assim, numa situação dessa, o tipo do comentário está mudando. Pelo menos agora estão ficando do lado da mulher. E aí, esse goleiro foi dispensado do São Paulo. Ele ia para um time, para o Bahia, e a torcida do Bahia falou, não queremos esse cara aqui, não queremos, tira esse cara daqui. E o Bahia não contratou. E aí ele foi pro Atlético Goianiense, veja bem, ele descendo. São Paulo é um time de elite, para quem não sabe. O Bahia é um time que também está na primeira divisão, mas não é tão rico. O Atlético Goianiense é um time que está sempre na segunda divisão, na primeira, está sempre ali brigando para não cair. Então está caindo a carreira desse jogador. E aí ele assinou com o Atlético Goianiense e os comentários dos torcedores eram, eu tenho vergonha de torcer para esse time, nunca tive tanta vergonha. Gente dizendo que eu não vou usar a camisa desse time enquanto esse jogador estiver no time. Eu falei, pô, ok. Os movimentos feministas na luta contra o machismo, eles estão conseguindo convencer até pessoas que eram machistas a, pelo menos em uma coisa, estão contra. Mas por outro lado, o número de feminicídio no Brasil, homens matando mulheres só porque são mulheres, ou seja, violência machista, não é de mulheres assassinadas assim, é um assalto, matou, era mulher por acaso, não. Violência machista aumentou no Brasil. O número de homicídios, o Sérgio Moro fica falando, os homicídios diminuíram, tudo mais, tá. O número de feminicídio, de mulheres sendo assassinadas, aumentou. Então tem menos homens morrendo, mas tem mais mulheres morrendo. Por quê? Porque nós temos um governo de um cara cujo presidente, o chefe do governo, ele é machista. E ele propaga o machismo sempre que ele pode. E quando na eleição teve aquele movimento, ele não, das mulheres falando ele não, ela é machista, uma outra coisa. Ele se aproveitou daquele movimento, ele usou fake news, distorceu o movimento e aí ele conseguiu até subir nas pesquisas em vez de ele cair nas pesquisas. Ele conseguiu, com a comunicação dele com as fake news, subir, usar um movimento contra ele a favor dele. Falando, tá vendo, as mulheres estavam nuas no movimento, e aí ele usou o conservadorismo de quem não foi lá e quem não viu, para subir nas pesquisas. E aí, quando esse cara ganha, claro, esses monstros saem do armário. Como esse cantor Vitor, que agride a esposa, é condenado e dá risada. Ou esse goleiro que agrediu a esposa, estava nos Estados Unidos, ficou 2 dias preso porque era nos Estados Unidos. Se fosse no Brasil, a gente já viu, ele ia estar dando risada. Porém, boa notícia é que a carreira dele só vai para baixo agora em diante. Ninguém nunca mais vai esquecer que ele é o cara que bateu na esposa. O goleiro Bruno, tinha gente tirando foto com ele. Muita gente não sabe, quem não acompanha futebol. O Bruno, quando ele foi preso, ele era um dos maiores ídolos do Flamengo dos últimos 20 anos. Ele era um grande ídolo do Flamengo. Estava cotado para ser goleiro titular da seleção na próxima Copa do Mundo. E aí ele fez o que fez, matou lá, planejou o assassinato da mulher dele, da mãe do filho dele. Não mulher dele, era amante, não sei. A mãe do filho dele. Agora, ele ia ser contratado por um time fluminense da Feira de Santana. Os torcedores fizeram uma campanha falando, não queremos esse assassino. Ele ia ganhar 6 mil por mês. E aí o Fluminense da Feira de Santana falou, ok, não vamos contratá-lo. E agora ele está para ser contratado pelo Operário do Mato Grosso e os torcedores já estão protestando, falando, não queremos aqui. Então, se tem um ou outro imbecil que ainda tira foto com um assassino, a maioria das pessoas, pelo menos, os torcedores, a torcida organizada diz, não queremos assassino. Então, eu vejo a sociedade de uma maneira otimista. Não sei você, comenta. Se você não concorda, comenta, vai, solta o comentário. Mas eu vejo de uma maneira otimista, porque eu sempre vejo os avanços da sociedade nessas questões, racismo, machismo, homofobia, como assim, vai subindo, melhorando, aí piora, aí melhora mais, aí piora, aí melhora mais. Eu acredito que está sempre melhorando. Como era o machismo 10 anos atrás, a sociedade era muito mais machista do que hoje. Era muito, mas muito mais racista do que hoje. E muito, muito mais homofóbica do que hoje. Todos os preconceitos eram maiores do que hoje, 10 anos atrás. E 20 anos atrás, como era. Muito, mas muito mais. E aí quem for um pouco mais velho, eu tenho 31 anos, mas quem for um pouco mais velho pode
dizer como era 30 anos atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás, pelo que a gente lê, era muito pior. A coisa melhora pouco a pouco, mas tem muito, mas muito a ser feito. E você que está assistindo, vê um movimento feminista, apoie, apoie sempre. Vê alguém usando de machismo, reprime quem é machista. Porque esse pessoal está saindo do armário e nós estamos num ponto que a gente estava melhorando, entrou o Bolsonaro, a coisa está piorando um pouco. O que a gente tem que fazer é voltar a melhorar, voltar a acabar com o machismo. Pouco a pouco a gente chega lá. Mas, se não houver luta, não chega. E procure mulheres falando sobre feminismo, sobre o que é machismo, porque eu não vou ficar aqui explicando exatamente, não é o meu lugar de fala, assim como eu não vou aqui falar muito sobre o racismo. Eu sofri racismo na Europa, na Polônia mais especificamente, mas é um racismo diferente do racismo daqui. Um racismo bem, às vezes bem mais agressivo, às vezes não, mas bem diferente. E eu nunca sofri machismo, então não posso falar como é sofrer contra o machismo. Mas é isso. E se você gostou do vídeo, curte, compartilhe e deixe a sua opinião. Você acha que a coisa está melhorando pouco a pouco ou que não está? Quando eu falo que está melhorando, eu comparo com 5, 10, 15, 20 anos atrás. Está cada vez melhorando. Em 2010, a situação estava melhor do que em 2000. Eu era criança em 2000, eu lembro como era. Em 2000, com certeza estava melhor do que em 1990. Em 2020, está melhor do que era em 2010. O que a gente tem que fazer é continuar lutando para que em 2030 esteja melhor. E, infelizmente, a mudança é lenta, mas com as redes sociais, talvez a mudança comece a ficar cada vez mais e mais e mais rápida. Eu tô vendo, eu conheço gente que era extremamente machista, que hoje está completamente mudado. Sim, não são pessoas perfeitas, não. Vai demorar muito para ter uma sociedade perfeita, mas muito mesmo. E aí a gente pode falar de igualdade de salários, igualdade de tudo. Não é uma sociedade igualitária, nem na questão racial, nem na questão de machismo, de homem e mulher, mas tem que lutar, senão não dá. É isso, gostou, curte, compartilhe, se inscreve no canal, vamos aqui lutar pelas pautas progressistas sempre, sempre lutar para o país progredir e não como esses bolsominions que querem regredir. E eu acredito que a sociedade, a maioria das pessoas são pessoas de bem, por mais que tenham sido enganadas uma vez ou outra pelo Bolsonaro, ou tenham até votado no Bolsonaro, no fundo, nessas pautas progressistas, as pessoas, se elas puderem escolher, elas vão escolher o lado certo, e quem ainda não escolhe é porque não foi conscientizado. Se conscientizar essas pessoas, elas vêm para o nosso lado sim, e elas vão se tornar progressistas, elas podem até não saber, mas elas são progressistas. No fundo, todo mundo quer o bem de todos, exceto um ou outro, o Carluxo, o Olavo de Carvalho, esses não têm salvação, pode descartar da conversa. É isso. Curte, compartilhe, se inscreve no canal. Falou!